Fala família de missões, estamos aí começando mais um programa aí da CNRS, né? Hoje eu tô com um pessoal aí que vai falar bastante sobre missão transcultural, né? Algo que acredito que queima no coração de muitos. E eles vão estar aí, né, se apresentando, falando já das suas experiências que tiveram no campo transcultural. Tô aqui juntamente com a Bárbara novamente, né? E aí, pessoal, tudo bem? Então, tô aqui com esses dois amigos meus que vão estar contando um pouco, né, das suas experiências no campo transcultural. Então aí a caráter, né? Então, iam até fazer as pinturas e tal, mas não deu tempo. E aí, o que vocês têm para dizer para nós, se apresentar e falar um pouco sobre essa questão de missão transcultural e tal? Olá, pessoal, é um prazer estar aqui, né, com vocês. Eu sou Bianca, sou do interior de São Paulo, uma cidade que chama Santa Cruz das Palmeiras. É a terceira vez que eu estou aqui, né, no Rio Grande do Sul. Eu já trabalhei com os povos indígenas. Essa é a terceira vez, mas logo, logo nós damos continuidade sobre esse assunto, né? Deixa eu deixar meu amigo se apresentar. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Christian, missionário Christian, mas o pessoal aqui da missão me conhece como Tino, né? Porque eu venho da Argentina, então tenho 23 anos e estou aqui, sou também missionário da ETMQ. Estive fazendo a quarta edição em 2021. A seguir fiz a quinta já como servo, voltei agora para a nona e já estou indo para a décima já como servo, né? Servindo na missão. Que bênção, né? Bom, vocês participaram agora em janeiro, né, se eu não estou enganado, do SINC. Isso, né? Exato, nós participamos lá em Roraima, Boa Vista. O SINC, né, o significado é Centro Indígena Missionário Quadrangular. Acontece o Imersão Indígena todo dia 15 de janeiro até o dia 26. Então, todo mundo que tem essa vontade pode estar se inscrevendo para participar. Então, geralmente abre as inscrições, acho que em agosto, né? Sim. Por aí abre a inscrição. E é um trabalho maravilhoso. E como é que despertou, né? É um trabalho com os povos indígenas, né? Eu queria saber de vocês como é que foi esse despertamento da visão, né, para olhar para esse povo que é um povo não alcançado e que a gente tem aqui em nosso país, né? Como é que foi esse despertamento na vida de vocês, assim, para olhar para os povos indígenas? Foi muito louco, assim, porque estando na ITMQ, agora na edição passada, em um certo dia, numa conversa normal ali com um servo ali da escola, a gente estava conversando e eu estava compartilhando para ele um sentimento que eu estava sentindo naquele dia, que era tipo um medo, assim, e eu sentia no meu coração que tinha algo a ver com comunidade indígena, com tribo indígena. E eu, conversando com ele, falei pra ele assim, eu tô sentindo um medo no meu coração, sabe? Não sei porquê, mas eu sinto que é alguma coisa com a comunidade indígena. E naquele dia a gente tinha culto de missão, e no culto a gente foi ter um tempo de oração pelos projetos da Quadrangular. E aí eu peguei o panfleto lá e era sobre uma comunidade indígena lá do Pará. E quando a gente foi ter o tempo de oração lá, aquele panfleto grudou na minha mão e começou a queimar muito forte. E ali no momento eu não entendi. Então, depois desse culto, eu comecei a orar em cima disso, né? E aí, um mês depois, o pastor Paulo César, ele pegou e me mandou uma mensagem me convidando para ir para o Imersão Indígena, que é o SINC, né? Então, eu aceitei e fui para lá. E foi maravilhoso o que Deus fez lá. E na tua vida, Bianca, como é que foi esse despertamento aí? Para mim, esse despertamento, né, para os povos indígenas foi quando eu soube dos 8 segmentos menos evangelizados aqui no Brasil, né, no qual os povos indígenas pertencem. Porém, com 4 anos de idade, eu falei, né, para os meus avós que eu ia pregar para os indígenas. E quando foi em 2021, naquela loucura de pandemia, né, em 2020, no final de 2020, Deus começou a ministrar em meu coração, né,
sobre eu ir para o SINC. Então, eu via as publicações e eu falava, eu preciso participar disso. Eu preciso viver isso. Aí, eu tive sonhos. Eu tive sonhos com comunidades indígenas. E aí, em 2021, foi no qual eu fui pela primeira vez lá no SINC. Eu fui em 2021, 2022 e agora 2024. Mas foi com isso. Eu sabendo os 8 segmentos menos evangelizados, porém já tinha profetizado com 4 anos de idade que eu ia ministrar para os povos indígenas. E foi no qual eu tive a oportunidade, em 2021. Nossa. A gente tem muito isso, né? Que eu tive essa experiência de entrar em um povo não alcançado, né? Num povo não alcançado. E essa experiência transcultural, né? Que a gente tem essa imagem de que para eu evangelizar um povo transcultural, essa missão transcultural é sair do Brasil, sabe? Para outro lugar. Exato. Mas, na verdade, o transcultural é fora da tua cultura, né? Como tu diz para nós, né? Estar no Rio Grande do Sul é uma missão transcultural para ti, porque é muito diferente da tua cultura. E eu vejo isso, né? Os povos indígenas aqui é essa missão transcultural. E na experiência que eu tive, eu vi que é bem diferente a visão que eu tinha antes desse povo que eu estava, né? E a visão que eu tive depois, estando lá, vivendo a cultura, sabe? Estando na cultura deles e conhecendo mesmo a cultura, sabe? E a nossa visão, ela muda, ela se transforma. E eu queria saber, assim, de vocês, o que mudou, assim, na visão de vocês a respeito da cultura indígena brasileira, assim, sabe? Antes de ir para lá, a visão que vocês tinham e a visão que vocês têm agora, tendo vivido lá, estando lá com eles. Quando a gente está de fora, né? A gente está olhando para uma cultura diferente. E essa questão da cultura indígena, né? A gente foi para as comunidades e algo que mudou em mim, sabe? Foi essa visão de que, às vezes, a gente pensa assim, a gente está indo para a comunidade levar o evangelho, mas eles, de certa forma, já têm a religião deles, já têm os costumes deles. E aí fica aquele peso, o evangelho está entrando para tirar a cultura deles, para mudar o que eles estão vivendo. E nessa experiência que eu tive, eu entendi que o evangelho ele não chega para mudar a cultura, mas para tirar o pecado que está existindo lá dentro. Porque as comunidades indígenas, elas vêm de um ocultismo religioso, eles, né, têm esse envolvimento de que tudo para eles é Deus, né? Todo tem um Deus, é a natureza, é a água, é as frutas, é os bichos, animais. Então, tudo para eles acaba se tornando um Deus, né? Eles rendem culto àquilo ali. Mas algo que me impactou, assim, é ver os indígenas, né, com o evangelho. Quando eles entendem o que é o evangelho, muda tudo a visão deles. E eles, tipo, entendem que tem só um Criador. E o quanto que eles se entregam a Deus, assim. Então, o que mudou em mim foi isso, né? Que o evangelho ele não entra na comunidade para roubar a cultura, mas para tirar o pecado que está lá dentro. E é um quebra de tabu, quando você está lá vivendo mesmo. Porque as escolas aqui no Brasil, né, a maioria que eu conheço e que eu converso com as pessoas, criam que os povos indígenas é aquele povo que, quando Pedro Álvares Cabral veio e descobriu, estavam aqui e trocavam por objetos. E é isso, e limita a visão. Como se os povos indígenas, né, aqui tivessem acabado. Então, infelizmente, eu vejo que muitas pessoas esquecem que existe ainda, né? Todo mundo tem um pouco de índio aqui no Brasil. Tem até uma música que fala sobre isso. Mas o que quebrou, né? Eu falo que quebrou essas coisas que foram criadas em minha mente quando eu fui para lá, foi que não é todos que andam pelados, porque era isso que eu aprendi na escola, que vivem fazendo e isso é errado, né? A gente chegar fazendo isso. E eu quebrei o tabu também que o indígena, ele não tem que ficar dentro de uma oca, que não tem direito de ter um celular, não tem direito de ter uma profissão. E se caso ele vir para a cidade, muitas pessoas falam, não é mais índio, deixa de ser índio. E ele tem esse direito, porque eles também são filhos de Deus. E entra essa questão, né, que o Tino falou. Porque todas as vezes que eu fui para os povos indígenas, eu recebia muitas críticas das pessoas de fora.
falando que eu ia para tirar a cultura do indígena. Mas os próprios índios mesmo, indígenas, né, quando nós conversamos com eles e eles começam a entender o evangelho, eles mesmos declaram com a própria boca que nós fomos lá não para tirar a cultura e sim o pecado. Teve até uma experiência, né, que a gente tava conversando esses dias e tu contou, né, e eu gostaria que tu contasse pro pessoal saber aquela experiência que teve, né, uma tribo que comentou sobre isso, né, como é que foi essa experiência aí que tu viu? Sim, na verdade, ele é Wapixana, né, o indígena da etnia Wapixana. Foi em 2022. E aí nós entramos nesse assunto, né? E ele falou que ele era muito criticado dentro da comunidade dele, porque o próprio povo falava, não, esses daí, porque já estavam indo missionários, né, na comunidade dele, e começaram a falar para ele, né, que ia tirar a cultura. E aí, quando a gente estava tendo essa conversa, era dentro de um rio, né? E aí ele pegou e ele meio que se revoltou na conversa, indignado, né? E aí nós estávamos filmando, e aí ele... Vou então encenar, né, Gessé? Aí ele pegou e falou assim, ó... O evangelho não tira a cultura, tira o pecado. O evangelho não tira a cultura, tira o pecado. E aquilo, né, ao mesmo tempo que foi engraçado, porque ele batia com força, assim, no peito, ao mesmo tempo que foi engraçado, minhas lágrimas escorriam. Porque eu via que existe pessoas, tribos e nações que ainda precisam, né, ouvir, né, e tem a necessidade de ouvir do evangelho. E entra aquela experiência que eu sempre conto também em 2022, né, foi no qual eu preguei para uma pessoa que foi um indígena que nunca ouviu falar, né, de Jesus, nem sabia quem era Jesus. Então, aqui no Brasil ainda existem pessoas que nunca ouviram falar. E aqui não é um país perseguido, né? E realmente, né, em muitos momentos, o evangelho, ele traz o amor pela própria cultura, né? Por exemplo, que tu já até comentou, mas eu já vi lá também. Ai, às vezes se converte e fica com vergonha da cultura. Não, e eles aprendem com o amor de Cristo. Cristo me fez nessa cultura. Cristo me fez com essa tradição, sabe? E aí separa a cultura do pecado, mas aprende a se amar a própria cultura, sabe? E isso é muito lindo. É muito lindo. E é bacana que lá o SINC, né, nós primeiro ficamos aprendendo, né, sobre a cultura, para depois nós irmos, né, para o campo, para a comunidade. E é engraçado assim, entre aspas, né? É triste, na verdade, ver que muitas comunidades existem poucas pessoas que falam a língua materna. Sim. Lá no caso de Roraima, né? Porque nós descobrimos que aqui no Rio Grande do Sul, aqui é bem valorizado, tem comunidades que são bem valorizadas a língua materna. Porém, onde nós fomos, infelizmente, é bem precário essa questão. E nós precisamos incentivar a importância de falar a língua materna. Eu ia deixar essa pergunta por último, mas eu acho que a gente já entrou nesse assunto já. E a gente começou, né, a ter algumas reuniões já com a CNRS e com algumas pessoas que já trabalham já em comunidades indígenas. E qual é a missão? Vai ter bastante gente assistindo que é aqui do Rio Grande do Sul. E como é a realidade aqui do Rio Grande do Sul que vocês podem passar para nós? Existem índios aqui no Rio Grande do Sul, indígenas aqui no Rio Grande do Sul? Existem tribos? E como é que é essa questão? Né? Porque muita gente não sabe, na verdade, né? Vocês poderiam passar para nós, o pessoal que está assistindo, como é essa questão aqui no Rio Grande do Sul? Quer começar? Teu ponto de vista? A gente está vendo agora que nesse tempo que a gente vai começar, né, a trabalhar com os povos indígenas aqui no Rio Grande do Sul, de algumas etnias, né, que a gente tem aqui, né, que eu creio que um dos mais fortes é o Guarani e os Caigangues, temos Charrua também, eu não sei se tem mais algum. Xocleng. Olha aí. Não sei se é assim que pronuncia. E é uma realidade, né, que às vezes passa despercebido, porque nós estamos tão focados dentro da igreja, né,
tão focados em participar, sabe, do nosso grupo ali. E como a gente falou antes, né, a gente às vezes almeja ir fazer missão transcultural, pensa que é outro país, né, mas às vezes a gente tem do nosso lado, né. Então a gente tem tantas etnias aqui no Rio Grande do Sul que precisam ser alcançadas, né. E como que a gente vai fazer isso, né? Então, eu creio que o desafio, né, maior que a gente vai ter nesse tempo é despertar, né? Trazer esse conhecimento para a igreja que a gente precisa, né? E a Bianca vai estar dando mais detalhes ali a respeito, tipo, qual é o percentual, né, de indígenas aqui no Rio Grande do Sul, né? A Bianca, eu creio que tem mais profundo aí. Como eu falei, né, infelizmente, muitas pessoas acham que os indígenas acabaram, não existe mais, ficou no livro de história, né? E aí, eu pesquisando o último índice que tem, né, levantamentos, em 2022, levantaram que tem 36.096 indígenas aqui no Rio Grande do Sul. E o que nós cristãos estamos fazendo, né? Nós, muitas das vezes, ficamos fechados em 4 paredes, né? Uma igreja, 4 paredes. Eu pensei em alcançar as pessoas as em pessoas, geral, né? em geral, e esquecem dos povos indígenas, né? E aí, como o Gessé falou, nós estamos já tendo reuniões, né? E teve uma pastora que trabalha já em determinado local, aqui do Rio Grande do Sul, que ela foi dando os relatos que nós ficamos assim, uau... que é totalmente comunidades de difícil acesso, né? Um acesso mais complicado, que a cultura, o legal é que a cultura, né, prevalece, a linguagem materna prevalece, isso eu fiquei muito feliz de saber. Porém, é um pouco mais complicado de ter acesso, né? Mas eu vejo que nós não podemos desistir, e é aí que começa o nosso trabalho, né? De olhar para esses povos, que aí entra novamente a questão, né? Os povos indígenas estão entre os 8 segmentos menos evangelizados no Brasil. Mas nós não podemos desistir, né? Porque é difícil que nós não vamos conseguir. Algo que eu gosto muito não somente com os indígenas, mas todo o povo transcultural e principalmente de mais difícil acesso, é que o trabalho não vai ser resultado do dia para a noite, sim, sabe? E é algo que a gente, como cristão, a gente tem que entender isso, né? Que, tipo, não vai ser do dia pra noite que a gente vai alcançar, né? Até mesmo a Bárbara ficou 1 ano, né? Num outro país que também é perseguido e tal. E lá, os missionários que estão lá ficaram 15 anos, né? Estão ainda, estão lá ainda, 15, né? 16 anos. E, tipo... Pra mudar algo simples nas leis, sabe? Na forma de ver, assim. Mas deixa pra outro momento, né? Outro momento a gente vai conversar sobre isso, mas é algo que eu acho muito, muito massa, sabe? Que, tipo, o evangelho atingindo esses lugares não vai ser algo que, tipo assim, ó, pô, eu vou ver ali e a pessoa vai mudar tudo, entendeu? Vai acontecer que eu vou pregar e toda a tribo vai querer Jesus. Não, vai ser... tu primeiro conquistar a confiança, conquistar a amizade. E é um trabalho, vamos dizer, difícil, mais complicado, né? Porque não é a nossa cultura, então é bem mais complicado. E para isso, eu acredito que a pessoa precisa e necessita ter uma palavra, né? Ter um direcionamento, né? Vocês têm algo que, tipo, Deus falou para vocês sobre isso? Teria alguma coisa para... Para mim foi aquele versículo, né? E de pregar o evangelho a toda criatura, no qual a maioria das igrejas usando o culto de missões, né? E muitas das vezes eu não tinha me atentado. Quando eu era criança, eu ouvia bastante isso. Porém, depois que eu prestei atenção que é ide e pregar o evangelho a toda criatura e não para algumas, né? Então, essa toda abrange todas as etnias, tribos, nações, e não só para aqueles que têm o mesmo linguajar que eu, que se veste como eu, que mora na mesma cidade que a minha, ou aquilo que às vezes me convém. Então, isso foi o meu despertar, que o próprio Jesus ordenou, né? Não falou, se você quiser, você prega o evangelho. Ide, uma ordenança. Então, vai e pregue para toda criatura. Então, eu vejo que isso que me despertou para os povos indígenas também.
tem uma palavra que me pesa muito, né? E bate muito forte no meu coração, que é Mateus 24:14, né? Então o evangelho do reino será pregado em todas as nações, em todas as tribos, e então virá o fim. E a igreja cristã, né, em si, ela prega muito sobre a volta de Jesus. Jesus está voltando, né? Mas às vezes nós precisamos despertar, né? Porque nós somos responsáveis em apressar a volta de Jesus ou atrasar a volta de Jesus. Porque se nós não formos em todas as nações, né? Se nós não entendermos que todos precisam ouvir do evangelho, ouvir a mensagem e, né, conhecerem Jesus que nós estamos carregando, né? Então eu vejo assim que nós somos responsáveis em apressar a volta de Jesus. Às vezes nós cantamos nos cultos, né? Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Mas não estamos dispostos, né, a enfrentar o novo, né? Porque eu, né, tenho medo às vezes também do novo, né? De conhecer novas culturas, de saber outra língua. E uma das questões que né, nas comunidades indígenas é mais complicado é a questão de etnia para etnia, né? A gente tem as etnias aqui no Rio Grande do Sul e cada uma delas tem a sua própria língua, né? Então a gente tem que sair do nosso conforto, sair da nossa caixinha ali de comodismo e ter que, né, entrar nesse desafio de aprender o novo. Esse novo é entrar na cultura, aprender a língua, aprender a se comunicar, aprender a interagir com eles para que o evangelho seja pregado lá. E Jesus, ele fazia muito isso. Jesus, quando ele chegava num lugar, ele se deparava com agricultores, ele pregava, a mensagem dele era sobre agricultura. Quando ele chegava num lugar, ele conseguia se encaixar a mensagem dele na realidade daquele povo. Então, o desafio, né, que é ir para as nações e pregar o evangelho, é entender que a gente tem que entrar nesse desafio de aprender coisas novas. E às vezes é o que gera medo em nosso coração, né? E tem parado, eu creio que é isso que tem parado muitas pessoas que têm essa chama, né? Tem uma palavra de Deus, Deus já chamou, mas param no medo do novo. Então, que a gente venha entender, né? Que quando o evangelho será pregado em todas as nações, então virá o fim. Aproveitando só, né, que ele comentou sobre esse medo, né? Porque nós precisamos realmente contextualizar quando nós vamos, né? Principalmente como nós estamos falando dos povos indígenas, né? Porque é complicado. Imagina eu chegar para uma criança e eu estar falando de Jesus e falar que Jesus morreu em uma cruz e foi colocado nele uma coroa de espinho e depois de 3 dias ele ressuscitou, foi glorificado. Para uma criança, uma coroa, uma criança indígena, será que ela tem acesso a uma coroa? Porque nós aqui temos acesso aos livros de princesas e entendemos o que é uma coroa. Então, nós precisamos contextualizar. Não mudar a palavra, mas contextualizar. Então, sim, por exemplo, Jesus, ele morreu numa cruz e colocou um cocar de espinhos. E no 3º dia, quando ele ressuscitou, ele ganhou um cocar com as mais bonitas penas. Então, é contextualizar. É a mesma coisa que nós pregamos, Jesus é o pão da sim, vida. Para o indígena, o pão não tem muito sentido, né? Eles não têm costume. Então, para eles, seria uma coisa, Jesus, quando tiver, tá bom. Então, eu tenho que contextualizar. Jesus é a macaxeira da vida. Jesus é o aipim da vida. Jesus é a farinha da vida. Então, não é mudar a palavra. É eu me colocar... falar na linguagem do povo. Exatamente, é eu me colocar no lugar do próximo. E eu acho interessante isso que, na história de vocês, né? Vocês tiveram o primeiro contato e viram o que já estava acontecendo lá no SINC, né? Que foi o que eu preciso ir viver isso, que outras pessoas estão vivendo, sabe? E algo que o Tino falou que eu acho que é muito importante é que nós estamos vivendo agora, mas a gente não pode só viver isso para nós. Sim. A gente tem que despertar em outras pessoas, que é um trabalho, assim, que leva um tempo. Porque, por exemplo, a gente não vai viver para sempre, né? E quem vai continuar isso, sabe?
Quem vai continuar com essa chama ardendo, com o coração queimando pelos povos indígenas quando nós não estivermos mais aqui, sabe? Quem vai fazer os próximos passos? Quem vai ir na tribo que eu tô visitando agora? Quem vai ensinar os alunos que eu tô ensinando agora, sabe? Então, esse momento eu quero que vocês falem para as pessoas que estão assistindo, jovens, adolescentes, crianças, adultos, talvez pessoas que vão ser mantenedores, sabe, dessa missão com indígenas, que vão se despertar em diversas áreas de doar, de ir, de orar, de interceder, sabe, de ajudar. O que vocês têm, assim, para falar, sabe, para essas pessoas que estão nos assistindo, assim, dessa importância, sabe, de estar olhando para esse povo. E para aqueles que já se despertaram, que eu creio que tem outros, assim, que estão olhando para vocês, é isso, sabe? É por esse exemplo que eu tava esperando. O que vocês têm para dizer, assim, em questão de preparo, de experiência, sabe, de vocês? O que vocês têm para dizer para essas pessoas que estão assistindo agora? Eu quero deixar aqui algo que eu levo para minha vida, né? Sobre a gente ter... como eu falei antes do medo, né? É o medo que nos para. Porque a gente não enxerga, às vezes a gente vai dar um passo, a gente não sabe. Caminhar por fé é isso, né? A gente vai caminhar em algo que talvez que não traz certeza pra gente. Mas eu quero dizer aqui que se você recebeu uma palavra de Deus, se você sente essa chama queimar, sabe? Às vezes não vai ter pessoas para te incentivar aí. Não vai ter pessoas. Mas se você aceitar o teu chamado, é algo que Deus ministra nesse tempo no meu coração, é que eu preciso ter convicção do meu chamado, sabe? Somente eu preciso ter. E quando eu tenho convicção disso, do que eu quero fazer e do que o Senhor colocou no meu coração, com certeza Deus vai prover. Assim como Deus proveu. Eu, imagina, não sabia como que Deus ia fazer. Eu somente tinha recebido um sinal de Deus e estava orando em cima disso. Mas Deus veio, proveu tudo, né? Eu fui para lá, tive esse contato com esse povo, né? E hoje eu fico pensando assim, nossa, como que Deus fez tão rápido? Então o que eu tenho para deixar é que a gente venha caminhar por fé, sabe? E Deus vai prover de alguma forma, Deus vai levantar pessoas, Deus vai levantar, né, pessoas que às vezes nem são da nossa volta, sabe? Para ofertar, pessoas para orar, né? Pessoas vão estar intercedendo, pessoas vão estar ajudando e as coisas vão se encaixando, né? Então, o medo, ele não pode, né, nos parar. O medo, ele faz parte, mas ele não pode nos parar. Então, é isso. Eu vejo que além disso, né, que o Tino falou, que Deus tem ministrado muito é olhar além da janela, né? Não feche sua janela e fique ali, né? Olhe além. Existem pessoas que precisam ser alcançadas como eu fui alcançadas, né? Então, eu vejo que nós não devemos ter medo e precisamos entender que, claro, foi uma ordenança, né? Jesus falou, ide, que foi uma ordenança. Mas talvez você não vai sentir essa vontade, né, de ir para os povos indígenas, mas você pode ofertar. Você pode ofertar para uma pessoa aí. Você pode ofertar naquele trabalho do SINC, né? Quem toma conta, eu acho que nós nem falamos o nome, né? É o missionário Giovanni e a missionária Ana Paula, né? Desse trabalho que Deus deu uma visão em 2018 para eles, né? E foi no qual eles abriram para todos terem esse envolvimento com os povos indígenas, como nós tivemos, né? Porém, eu acho legal destacar também, né, sobre a importância, um dos focos deles é treinar e enviar para a escola, que eles têm também um ECDI, que eu não vou lembrar exatamente a sigla, mas é para o próprio povo indígena, que é a terceira onda missionária. Então, é o próprio povo pregando para o seu povo, que é mais fácil entrar, né? Porém, hoje em dia, né, nós temos redes sociais, então nós podemos ter acesso lá, se você tem interesse, de ir, né, para o SINC. Tem a página deles no Instagram, como eu falei, né, no início. Todo dia 15 de janeiro a 26 de janeiro acontece a imersão indígenas. Logo, logo irá abrir as inscrições. Eu recomendo. E fale para as suas igrejas, né? Talvez você, pastor, superintendente, que está assistindo, fala da importância, que é um trabalho da nossa igreja, né? Quadrangular, da SGM. Amém. Glória a Deus.
Então, quero agradecer vocês, né? Também o André e a Lise, se eu não estou enganado, né? Tiveram junto com vocês nessa missão, né? E siga aí nas nossas redes sociais, a gente vai estar postando mais, falando mais sobre nossos avanços agora, né? Sim. Que, se Deus quiser, o quanto antes nós já vamos estar tendo contato e avançando o evangelho do reino nessas tribos aqui do Rio Grande do Sul. Deus abençoe a todos que assistiram. Tamo juntos.